De um dia pro outro, a pessoa que ele só acusava ela, vamos supor, de ter cometido um crime no qual a pessoa já pagou. A pessoa já tem uma ligação com o satanismo, que vai lá e sacrifica crianças, e tem ligação neo não sei do que, e vai juntar isso. E assim, isso tudo sendo batido em várias pessoas, inclusive a gente aqui. Então assim, como é que fica? Como é que fica a minha vida? Me diz aí agora. E de repercussão com a grande. comunidade, porque pode ser que você... Não, mas assim, isso porque pode ser que você aqui, você tenha condições de se defender, você vai para sua casa, você mora distante de centros mais radicais, está tranquilo. O problema é que ele... Então você está tranquilo, você não será afetado, muito possivelmente. E outras pessoas, o que vai acontecer com a mãe de santo pobre que mora lá na comunidade? Sim. Quando esse corte cair lá? Sim, se nicha todos por um. Esse é o problema. Exatamente. Se nicha todos por um. Exato. Na verdade, todos por um não, porque não teve ninguém específico, né? Tipo, que essa aqui é o líder, essa aqui é a casa, isso aqui acontece. Não, é tipo, tem ligações, mas de onde você tirou isso? Da minha cabeça. Ah, da tua cabeça. É aquele negócio que você falou da epifania. Teve uma grande descoberta. Teve uma grande... Nossa, agora eu não sei. Crowley falou comigo, cara. E ele falou que isso que está acontecendo. Então eu vou pra internet e vou falar tudo isso. Se preparem. Porra, tá bom. Sabe, até aí... Cara, quantas e quantas pessoas, assim, falando a verdade, com problemas absurdos psiquiatricamente, estão na internet. Vou dar um exemplo pra vocês aí, poxa. Eu até acompanhava uma época e depois eu comecei a ver que realmente era uma coisa muito problemática porque a família não sabia como lidar, até como mexer. É o caso do Arthur Israel, pra quem quiser pesquisar. É muito parecido com o caso do Arthur Israel. Daqui a pouco, esse cidadão, ele era de fato um modelo, certo? Ele, pelo que me consta, tá? Sofreu um ataque de esquizofrenia. Não sei se já tinha algum indício, enfim. E começou a se colocar como ele chegou a ser chamado de... Ele chegou a se colocar como um deus. Ele primeiro ele se colocou como um deus. Aí depois de certo momento ele se colocou como uma pessoa normal que tinha sido abusada por todos os homens de São Paulo. Aí depois ele se colocou como uma pessoa que foi internada num centro psiquiátrico, e realmente foi. E que lá todas as pessoas... como é que é? Eu vou ser bem honesto. Todos os homens de São Paulo tinham estuprado ele lá dentro, e ele tinha ficado com o esfíncter de tal maneira que ele não conseguia defecar. Aí depois ele vai e começa a falar novamente que é Deus, que é um Deus, Deus Arthur Israel, pode procurar. E depois ele vai falar que é um bilionário e que tá abrindo um banco, que podem esperar, que o banco tá sendo aberto. Depois ele tá abrindo um supermercado, e assim. Mas é um cara que sabe se comunicar, porra. Não é um cara que você vai falar, nossa... Não, pela fisionomia já dá pra ver que ele já tá bem batido, cansado. Porque deve ser remédios fortes que toma, sabe? Coisas desse tipo. Mas, meu... Um convencimento. Mas é isso, cara. Tipo... Tem que se tomar muito cuidado até com quem você segue, com quem você vê. Poxa, vocês estavam mencionando algo sobre mestre, sobre líder espiritual até, que você falou, poxa, veja a vida desse tal mestre, desse teu líder espiritual. E assim, isso fica o conselho até pra qualquer um. Se você vê que o teu líder espiritual toda hora envolvido em encrenca, sempre com uma pessoa diferente, sabe? E sempre atacando, porra, caralho, alguma coisa tem, velho. Pô, qual que é o denominador comum de todas essas pessoas e essa outra? Que em todos os casos ela tá atacando. Ou ela tá lá. Independente de qual pessoa seja. Sim. Hoje é o Mastral, amanhã é o Rodrigo Silva, aí depois é o Isso na Podcast, aí depois é o Bate da Record, aí depois Danilo Copini, aí depois é o Frater Magog, aí é o Jorge Flores, aí é o Frater Therion, aí é o Marcelo Deodébio, é a Mestra Vinache. Vai entrando todo mundo dentro do galho. Sabe o que acontece também? Psicótico. Sim. Se a gente pegar o plano virtual, ele é muito parecido com o que a tradição ensina sobre o plano astral. Quando um indivíduo se destaca no plano virtual, né, na internet, etc., falando determinados absurdos, existe uma turba, né, de indivíduos que se alimentam desse tipo de provocação, dos absurdos, né, dessas falas
totalmente descabidas e etc. E essas pessoas são como os encostos, né, que a gente tem no astral. Então, existem os indivíduos que estão ali ignorantemente, né, porque tem essa coisa da idolatria da persona. Exatamente. O que eu também não julgo, porque existe uma carência, talvez, Exato. espiritual, ou afetiva, emocional, gigante numa pessoa, e acaba, infelizmente, se apegando aí, como tem muita gente que a gente fala hoje em dia, que fala, ó, já estive e saí quando me dei conta que, eu era humilhado o tempo inteiro. E aí tem gente que tem essa necessidade de ter um mestre, né? Então, independentemente do que esse mestre, esse indivíduo idolatrado, né, esse ídolo faça, essas pessoas vão estar ali dizendo amém, batendo cabeça, etc. Mas existe... Então, esses são os ignorantes, né? Existem aqueles não. Existem aqueles que são espírito de porco, Sim. né? Que eles querem fomentar em conjunto aos indivíduos que falam determinados absurdos, etc, 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 esse tipo de comportamento, né? Eles querem dar força para que essas coisas continuem. Porque eles se alimentam dessa coisa, eles se alimentam do caos, Sim. eles se alimentam do conflito, né? Eles querem ver, como dizem, a treta, né? Então, os indivíduos que queiram, e aí é uma mensagem que eu humildemente passo aqui, né? Os indivíduos que queiram, de fato, compreender os fundamentos do esoterismo, do ocultismo, etc., ocidental, entendam. Esse tipo de postura nada tem a ver com os ensinamentos deixados pelos mestres. Nada tem a ver. Os mestres, né, seja da mão esquerda ou da mão direita, etc., tem por base o respeito. Porque o traíra, né, ele não é respeitado nem dentre aqueles que cometem determinadas coisas consideradas criminosas, por exemplo. Porque o que te trai, por exemplo, o traíra, ele vai sempre ser visto com desconfiança, né? Sim. Por exemplo, se você tem uma quadrilha lá, né? Não há essa coisa de liberalidade para qualquer coisa, né? Existem regras até, né, naquilo que é considerado criminoso, etc. Agora, o trair, ele é visto de forma errada por todo mundo. Por quê? Porque ele é isso, né? Ele não é confiável, né? Porque ele, a qualquer momento ele pode te apunhalar pelas costas. Eu até entendo, Alan, essa colocação, porque assim, na verdade, nem entrar nesse assunto, nesse ponto hoje, mas entrando, se torna uma coisa de forma tão complexa que eu já não sei, de verdade, se é um problema de ordem psiquiátrica, se é ordem psiquiátrica com mais caráter, se é só de caráter, ou se é uma megalomania, não sei, ou se é alguma coisa muito louca, mitomania, porque é o seguinte... Eu tô falando de coisas que eu presenciei com meus olhos. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui, tá? Em outubro, novembro do ano passado, foi Enob? Quando? Foi o quê? Enob? Novembro. Novembro do ano passado, novembro de 2023, aconteceu o Enob, Encontro Nacional de Ocultistas do Brasil, brasileiro, não sei, do Frater Magog, ele promoveu. Esse encontro, por acaso, aconteceu até aqui, né? E... naquela ocasião, eu não tinha problema nenhum com ninguém, cara. Você entende? Como também nunca tive. Quem buscaram esse problema. Eu falo, eu nunca tive. Eu tô falando em nome do programa, tá? Por mais que gente gostasse, não gostasse, mas nunca teve um problema direto. Enfim. Ninguém personalizou nada. Enfim, vamos lá. E aí eu perguntei, juro pra vocês. Perguntei pro Leandro Charles Domingues, mais conhecido como Frater Magog, aqui, ó. Foi bem aqui, ó. Aqui atrás de onde eu tô. Falei, Magog, por que você não chamou tal pessoa também pra Enob? Porque, poxa, é uma pessoa que tava, de certa forma, nova, ganhando uma visibilidade dentro do ocultismo e tal. E tinham também o seu público. E até então, se mostrava bem estudado, uma pessoa, sabe? Até eu entender que isso é uma memória fotográfica da porra. Mas, enfim... Aí, ele me falou, cara, não dá pra trazer aqui, porque ele é muito fraquinho. Cara, calado eu fiquei, eu perguntei, ele me deu a resposta, tá ótimo, não vou entrar em discussão com quem ele chama pra cá, deixa eu te chamar. Não vou mesmo. Aí, tempos depois, que por acaso é hoje... Você vê um history dessa mesma pessoa postando uma foto do pessoal que se encontrou e se reuniu no Enob, que por acaso foi algo elegantíssimo, tá ligado? Foi algo realmente muito bonito, muito bem feito.
E assim, todo mundo foi super muito bem tratado. Eu vi. E você vê essa pessoa escrevendo. E olha que. Como é que é? Me livrou de. Como é que é? Deus me livrou. Deus me livrou de estar no meio destes. Apesar. Como é que é? Deus não permitiu ir nesse evento apesar da insistência deles. Apesar da insistência deles. Você sabe quantas vezes eu ouvi falar no nome dessa pessoa, no pseudo nome dessa pessoa aqui dentro? Uma, que fui eu que falei. Perguntando por que ele não tinha vindo. Uma. Inclusive, essa pessoa, a gente tá vendo que há um certo desespero, onde ela começa a tentar apelar para procurar alguma pessoa que valide o que ela está falando, ou que se mostre do lado dela, para conseguir o quê? Tentar unir força, porque tá realmente cambaleando, nitidamente. E aí eu vejo uma mensagem posterior de ter falado mal ao Marcelo Deldeb, mandando uma mensagem pra quê? Pra tentar ver se conseguia entrar com uma conversinha. Tinha bloqueado o Leandro Charles Domingues, que é o Magog, e de repente desbloqueou. Você entendeu? Porque pra tentar uma validação. Aí entra em contato, manda uma mensagem pro Rabino Yair Alon, que já esteve conosco. Pra você ver como a gente é antissemita, cara. A gente esteve com ele. Outra coisa que vale lembrar, a gente é tão antissemita que o único programa de espiritualidade que eu lembro que trouxe um sobrevivente do Holocausto foi esse. Chama-se Joshua Stru. É um senhor de... deve estar com mais de 90 anos agora. Isso no programa 52. Entendeu? Então assim, isso acaba se tornando algo que a gente acaba ficando confuso. Sabe? A gente fica, cara, o que será que está acontecendo? Sabe? Isso tá normal? Sabe? Tá dentro da capacidade que a gente consiga entender? Não tá mais, cara. Porque o que a gente vê comprova que é real, a pessoa faz questão de virar toda a parada pra tentar mostrar que não é ela que tem a razão, é ela que tá certa. A gente não vai admitir um erro, certo? E aí, logicamente, vai começar a tentar se juntar com outras pessoas que começam a ter esse tipo mesmo de ideia. Vou dar um exemplo, Daniel Mastral esteve conosco também no nosso aniversário de 1 ano do programa, né? Foi inclusive muito atacado por essa pessoa, muito atacado. Porém, quando esteve aqui conosco, foi também, ele foi um lorde com a gente aqui, muito tranquilo. Porém, a gente começa a ver o que? Essas pessoas que tinham problema e essa outra pessoa indo atrás para tentar haver um contato onde ela peça perdão, a pessoa vai olhar uma falsa humildade e vai falar, não, ainda mais o Daniel Mastral, um cristão, provavelmente faz o que? Abrace. Sabe? Já tive no seu lugar, porque o discurso do Daniel Mastral que ele foi um ex-satanista. Entende? Estive no seu lugar. Entendeu? Mas, cara, a gente sabe que as coisas não funcionam assim. Sabe? Foi como você falou o negócio de traíra e tal. A pessoa abraça, porque as pessoas podem mudar, mas sem aquela confiança total. Então, assim, sabe? Não dá pra validar, pra ficar aguentando encheção de saco o tempo inteiro. É por isso que eu, particularmente, aqui, ó, sabe quando você lava as mãos, mano? Você fala de boa, eu lavo as mãos porque eu já não consigo mais enxergar se isso realmente é um ataque por mau caratismo, fato assim, de raiva, com ódio, ou é um problema psiquiátrico. De verdade, eu não tô sendo debochado dessa vez, tô sendo sincero. Eu acho que, independentemente disso, até entendo a tua posição e tudo mais, mas o ponto que acho que é mais tocante é que o Frata citou, né? Essa questão, quando transcende, né, as divergências, né, ideológicas, filosóficas, né? Por exemplo, eu e o Cassiano estamos aqui, nós temos algumas posições ideológicas, espirituais distintas, nós seguimos caminhos distintos, somos amigos, né, pessoalmente, porém a gente tem segmentos de prática e de pensamento distintos, né? A gente debate tudo, né? Até o que agrega conhecimento aos dois. Exato. Né, mas tudo dentro de uma base do respeito ali, etc. O grande problema, né, é quando pessoas que são influenciadoras, né, nesse sentido de especialmente, e isso alcança uma problemática maior, quando são pessoas que se dizem pertencentes a um determinado meio ou oriundas de, né, e começam a dizer que naquele contexto viveram isso e aquilo, acontece isso. As pessoas de fora, né, que muitas das vezes já têm ideias preconceituosas sobre nós,
quando vê uma pessoa que se diz pertencente ao grupo, né, ou saído desse grupo, afirmando coisas de práticas criminosas, né, vão olhar para nós e vão pensar o quê? Criminosos. Entende? Porque o indivíduo que estava ali no meio está dizendo que fazia isso, que acontecia, etc. Então quem continua praticando crime. Exato. É verdade. Então, assim, a questão principal disso é isso, né, como a Sandra citou, pode afetar todos nós, né? Porque as pessoas têm que ter responsabilidade e ser responsabilizadas pelas suas falas, né? Porque se amanhã acontece uma covardia, como aconteceu, por exemplo, lá no Rio, né, uma criança, estou falando de uma criança, né? É uma menininha, com as roupas do candomblé. Um indivíduo passou e tá com uma pedra na cabeça dessa menina. É um absurdo. Abriu a cabeça dessa menina. É isso aí, ó. O que motiva, né? E essa reflexão, o que motiva o indivíduo a fazer uma coisa dessa? Esse tipo de fala. Esse tipo de fala. Então o indivíduo que fala uma coisa dessa, né, que aponta para dizer que a gente faz isso e aquilo em sociedades secretas, etc., muitas das vezes ele não vai pegar a pedra e jogar em ninguém. Mas o retardado, né, o doente mental, o ruim, né, o psicopata que está na rua, ele, baseado nessas falas, vai querer fazer justiça, entre aspas. Que na verdade é uma injustiça, né? Por quê? Se a gente, né, tivesse procurando cometer crime, a gente não ia perder tanto tempo estudando. Era muito mais prático, né, botar uma arma na cintura, né? Sim. E matar a gente na rua. Não, Quer dizer que não possam ter ocorrido, porque a pessoa pode ter pego uma reportagem de algum caso específico que aconteceu. E acontece no mas mundo acontece inteiro. no mundo inteiro e em todas as religiões. Exatamente. Você não pode partir do pressuposto de que todos os padres e freiras são pessoas criminosas porque um ou outro fez isso ou aquilo, ou que um pastor, todos os pastores estão errados porque um ou outro foi pego fazendo isto ou aquilo outro. Então não se pode dizer esse tipo de coisa. Se a pessoa tem uma denúncia sobre um caso específico, ela tem que ter a coragem suficiente de ir lá e apontar. Foi fulano e o trano que fez. Isso não é cúmplice. Caso contrário, o ideal é que ela fique em silêncio, porque ela não tem provas. Então ela fica em silêncio. Porque se ela lança isso no ar assim, a esmo, o que acontece? Ela prejudica toda uma comunidade. É vozes da própria cabeça. Isso é